Fala pessoal, professor Lucas Durães aqui na área. Vamos conversar aqui sobre um assunto muito importante que é Boxplot, beleza? Vamos aqui para a tela para a gente acompanhar. O que vem a ser o Boxplot, pessoal? Também chamado por esquema de 5 números ou também diagrama de caixa. É um gráfico, um diagrama, onde nós vamos utilizar os quartis, tá? Então nós vamos utilizar os 3 quartis, Q1, Q2, Q3, e também nós vamos calcular o limite inferior e o limite superior, beleza? E é um gráfico muito importante porque ele nos mostra uma noção da variabilidade dos dados, a mediana, certo? E também a presença de outliers, tá? Qualquer valor fora desses limites, ou menor do que o limite inferior, ou maior do que o limite superior, é chamado de valor discrepante, ou seja, é um outlier, tá bom? Então vamos aqui para o gráfico, olha só. Aqui é um box plot representado, tá bom? Então, olha só, perceba que a gente utiliza a mediana, nós temos aqui a mediana, o terceiro quartil e o primeiro quartil, beleza? E perceba, olha só, nós temos aqui o limite superior e o limite inferior. Como é que eu vou calcular esses limites, pessoal? Olha só, o limite inferior vai ser o quê? Vai ser o Q1, tá? Que é o primeiro quartil, menos 1,5 vezes a distância interquartílica. E o que é a distância interquartílica, pessoal? A gente já tem que saber calcular, tá bom? É o Q3 menos o Q1. É a distância entre os quartis mais distantes, tá? Que é o Q3 e o Q1. Só são 3, correto? Então, a distância interquartílica, como é que eu vou calcular? Q3 menos o Q1. Então, essa medida aqui, Q1 menos 1,5 vezes a distância interquartílica, eu vou encontrar o limite inferior, beleza? E o limite superior, como é que eu vou encontrar? Aí vai ser o contrário, um pensamento análogo, né? Vai ser o Q3, tá? Mais 1,5 vezes a distância interquartílica. Tá joia, pessoal? E lembrando, qualquer valor ou abaixo do limite inferior ou acima do limite superior vai ser um valor discrepante que a gente chama também de outliers. Tá bom, pessoal? Então, aqui é um exemplo aqui, tá? Do boxplot, beleza? E só lembrando bem rápido, o que vem a ser a mediana mesmo? A mediana divide os 50% menores dos 50% maiores, tá? Os quartis, o primeiro quartil divide os 25% menores dos 75% maiores, tá? Lembre-se que o segundo quartil é a mesma coisa que a mediana, tá bom? E o terceiro quartil divide os 75% menores dos 25% maiores. Tá joia, pessoal? Vamos avançar aqui então? Vamos ver como que isso pode ser cobrado, tá joia? Olha só. Tendo como referência a figura precedente em que diagramas esquemáticos, boxplots, comparam as distribuições das produtividades de 3 grupos de funcionários de certa empresa, julgue o próximo item. A partir da análise gráfica da figura em apreço, observa-se que a produtividade máxima no grupo B é inferior a 100. Então, olha só, a questão falou, a produtividade máxima no grupo B é inferior a 100. Vamos lá, vamos embora analisar aqui o gráfico. Eu tenho aqui o grupo A, o grupo B e o grupo C, correto? Se eu observar bem, o meu gráfico ele está nesse sentido aqui, né? Certo? Porque muitas vezes o boxplot você vai observar ele na horizontal, tá joia? Aqui está na vertical, que foi a maneira que a gente viu no slide anterior. Pronto, show de bola. Então, cresce de baixo para cima, né? A gente consegue perceber aqui, ó, 25, 50, 75, 100. Por que eu estou falando sobre isso, pessoal? Que é importante que a gente veja as informações do gráfico ali, para a gente não perder nenhuma informação relevante e importante para a gente resolver a questão. Tá joia? Então vamos lá, ó, a questão fala a produtividade máxima no grupo B. O grupo B é esse do meio aqui, beleza? Fala que é inferior a 100. Aí se eu observar aqui, o 100 está bem aqui, né? Vamos embora traçar uma reta aqui para a gente verificar melhor onde é que está o 100. Aí pronto. Aí o estudante que não conhece, ele acha que o gráfico ele vem só até aqui. E aí ele iria marcar que está correto, né? A produtividade máxima do grupo B é inferior a 100. Mas não, olha só. Esse ponto isolado aqui é o famoso outliers, tá bom? Quando esses pontos eles são representados dessa forma separado da própria caixa, né, com os bigodes,
Esses próprios gráficos, eles são também chamados de diagramas de Bosque-Whisker plots, né? Então, quando esses pontos eles são desenhados separados, é exatamente a representação do outliers, tá? Quando tem um pontinho isolado. Ou seja, a produtividade máxima aqui é esse ponto bem aqui, ó, que está acima do 100. Está acima do 100. A questão falou que a produtividade máxima é inferior a 100. Não, o item está errado. Beleza? Item está errado. Vamos embora aqui para mais uma? Olha só. Acerca de técnicas e métodos estatísticos para análise de dados agrícolas, julgue o item que se segue. Boxplots são úteis para comparar a variabilidade da qualidade das culturas entre diferentes tratamentos agrícolas, pois destacam a mediana, a dispersão dos dados e os possíveis valores atípicos. Pessoal, show de bola! É exatamente isso. O Boxplot nos ajuda a verificar tudo isso aqui, ó. Destaca a mediana, sim. A dispersão dos dados, eu consigo observar se a caixa ela é mais curta, tá? Se os dados são mais... Se os quartis são próximos, eu sei que os dados estão mais concentrados ali, entendeu? E os possíveis valores atípicos. É exatamente o gráfico que vai nos mostrar os outliers. Beleza? Pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Caso queira que eu grave um vídeo sobre algum assunto específico, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder todos vocês. Beleza? Não esquece de deixar o like, compartilhar com seu amigo. Valeu, até a próxima.